Olá, leitores da TI Digital. Meu nome é Álvaro Justen. Espero que tenham gostado do artigo que foi publicado sobre o Web2Py nesse mês de julho na revista. A seguir, vocês podem ver um screencast que eu fiz abordando todos os detalhes do artigo, porém de maneira prática e com mais alguns outros detalhes que infelizmente não puderam ser totalmente abordados na revista. Eu, como desenvolvedor dessa ferramenta, gostaria de dizer a vocês que estamos sempre trabalhando para tentar sempre fazer com que quem a utiliza tenha uma produtividade cada vez mais alta. O Web2Py é escrito em Python, que é uma linguagem sensacional, e espero que vocês gostem e participem da nossa comunidade. Obrigado. Para começar, vamos abrir o navegador Web Firefox para a gente poder entrar no site do Web2Py e baixar o framework. Então, vou entrar aqui em web2py.com, eu vou na seção de download e eu vou baixar a versão código-fonte, a versão atual. O sistema operacional que eu estou utilizando é o Ubuntu 10.04, que é uma distribuição GNU Linux. Para quem não conhece, eu aconselho, é bastante robusto para desenvolvimento de software. Bom, temos aqui o arquivo .zip, baixei o código-fonte, eu vou extrair, e ao extrair eu já vou ter todo o código-fonte do Web2Py aqui nesse diretório. Para iniciar o framework, eu vou iniciar pelo terminal. Eu poderia utilizar a interface gráfica, porém, por questões de preferência, eu vou usar o terminal. Bom, então eu entrei no diretório, vou chamar o arquivo web2py.py, que é um script em Python. Esse arquivo contém uma interface gráfica, que vai abrir essa janelinha. Não necessariamente ela precisa ser aberta, posso escondê-la. E, bom, abriu aqui uma janela do servidor HTTP. Essa é a janela de configuração do servidor HTTP interno do Web2Py. Eu preciso colocar uma senha para administração. Ele vai rodar o servidor nesse IP aqui, no caso é meu IP local, e na porta 8000. Quando eu mandar iniciar o servidor, ele vai dar a mensagem aqui de que está iniciando o navegador em 5 segundos. E em 5 segundos ele vai iniciar o navegador já nessa aplicação Welcome, que é a aplicação padrão do Web2Py. Um detalhe é que esse servidor aqui é um servidor escrito em Python, chamado Rocket, que por padrão já vem com o Web2Py. Porém, o Web2Py suporta vários outros servidores web, e aí a gente poderia estar utilizando o Apache, o Lite, Cherokee e muitos outros que suportam FastCGI, CGI, WSGI, ModPython e por aí vai. Tá? Poderia usar também o Nginx como proxy, ou até mesmo rodar o Web2Py como uma aplicação do Google App Engine. Bom, eu falei aqui da aplicação Welcome, que é essa aplicação que abriu aqui no Web2Py por padrão, porém ele possui outras aplicações. Tá? A aplicação Welcome ela é uma aplicação modelo, onde basicamente a gente vai começar as nossas aplicações. Ela já tem algumas funcionalidades de registro de usuários, login, logout, etc. Uma outra aplicação que já vem com o Web2Py é a aplicação Examples. A gente consegue acessar ela aqui através do endereço localhost na porta 8000/examples. E assim como qualquer outra aplicação, é só a gente colocar barra o nome da aplicação. E basicamente essa aplicação é o próprio site do Web2Py. Aqui consta a documentação e algumas outras coisinhas que tem no site, porém localmente. Uma outra aplicação interessante da gente ver é a aplicação Admin, que é a aplicação administrativa. Tá? Diferentemente de outros frameworks, ela não é administrativa do banco de dados. Ela é a interface administrativa de aplicações. Então, através dessa aplicação Admin, eu vou conseguir administrar as outras aplicações que são instaladas, inclusive a própria aplicação Admin. Eu vou logar aqui com a senha que eu coloquei lá naquele servidor web, ao iniciar o Web2Py. Tá? A senha já está salva. E, bom, aqui eu tenho a minha interface administrativa. Nessa interface administrativa eu consigo ver com relação à versão, se a versão está atualizada ou não, consigo criar novas aplicações, consigo fazer upload de uma aplicação que já tenha sido criada, empacotada em algum outro lugar, ou mesmo fornecer uma URL onde o próprio framework vai baixar essa aplicação e instalar. E aqui eu consigo ver todas as aplicações que estão instaladas.
Por enquanto, por padrão, temos apenas a aplicação admin, examples e welcome, como eu já tinha dito. Vamos, por exemplo, aqui mostrar como é que funciona a base de uma aplicação, né, que seria essa aplicação welcome. Bom, o WebToPy segue o modelo MVC, então temos aqui os models, os controllers e as views, e além disso ele tem outros subsistemas, por exemplo o sistema de tradução. Então aqui nós temos os arquivos de tradução, temos os arquivos estáticos, onde vão ficar os arquivos CSS, JavaScript, as imagens. Temos os módulos, que são módulos em Python, que não necessariamente são controllers, não são views, nem models, mas são módulos Python que a gente vai querer colocar aí no nosso projeto, talvez módulos de terceiros, outras bibliotecas que porventura o nosso site vai utilizar. E o WebToPy também tem o conceito de plugin, então cada aplicação pode ter vários plugins, e aí a gente poderia estar utilizando aqui o reuso de código, né? Bom, vou começar aqui mostrando apenas um model padrão, mostrando um editor. Ele já vem com esse editor web, então na verdade você não precisa ter um outro editor, você não precisa sair do seu navegador para poder editar um código em WebToPy. Você pode editar toda a sua aplicação por esse editor web. Tá? Eu não vou aqui ficar entrando em tantos detalhes, mas eu vou mostrar para vocês a estrutura de diretórios dessa aplicação. Então, abrindo aqui a pasta WebToPy Applications, eu vejo as 3 aplicações que estão instaladas, e dentro de Welcome nós temos aqui uma estrutura de diretórios bem parecida com o que a gente vê aqui quando nós estamos editando a aplicação Welcome. Então, por exemplo, Models, aqui na aplicação Admin, eu estou vendo que tem Models DB e Menu. Então, se eu abrir a minha pasta de Models aqui, eu tenho lá DB e Menu. E por aí vai. Por exemplo, eu tenho os arquivos estáticos, onde tem imagens, JavaScript, CSS, por aí vai. Tem os arquivos onde ficam armazenadas as sessões dos usuários. O WebToPy por padrão já trata as sessões. Temos arquivos das views, né? Eu posso ter view em HTML, XML, RSS, JSON, etc. E, enfim, temos outros diretórios onde vão ficar uploads e outras coisas mais. Um diretório interessante da gente ver aqui é o diretório de banco de dados, databases. O Python por padrão ele vem com a biblioteca SQLite, e o WebToPy suporta 10 sistemas de bancos de dados, e o SQLite é um deles. Suporta MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server e até o Bigtable, que roda lá no Google App Engine. Por padrão, a aplicação Welcome ela utiliza o banco de dados em SQLite. Então está aqui esse carinha chamado storage.sqlite, e esses outros arquivos aqui são arquivos de controle do WebToPy para fazer as migrações. Então, voltando aqui, tudo que a gente consegue ver aqui, tanto a parte dos models, controllers, não cheguei a mostrar, mas está aqui dentro, os controllers, as views, todos os arquivos de língua, de tradução, estão aqui dentro da pasta languages, e por aí vai. Tá? Bom, voltando aqui na nossa interface administrativa, então já que a gente viu como funciona, qual a estrutura, qual é o corpo de uma aplicação como a aplicação Welcome, vamos criar a nossa aplicação, que é a Copa 2010. Então criamos a Copa 2010, ele disse aqui que a aplicação foi criada. Se voltarmos lá na interface padrão, na página inicial da interface administrativa, a gente vai ver que a Copa 2010 está aqui. Se a gente clicar nesse link, a gente vai abrir a aplicação e apareceu aqui a aplicação Welcome, só com o nome trocado, com o nome Copa 2010, com o URL já Copa 2010. Pois é, como eu falei, a Welcome é aquela aplicação base. Então sempre que eu criar uma aplicação nova, o WebToPy vai copiar a aplicação Welcome e trocar o nome dessa nova aplicação. Tá? A gente pode editar aqui e a gente vai ver que todos os arquivos que estão aqui dentro são iguais, copiados lá da aplicação Welcome. Se a gente entrar aqui na árvore de diretórios, a gente vai ver aqui a pasta Copa 2010. Para começar a nossa aplicação da Copa, vamos começar pelo model, ou seja, pelo modelo dos nossos dados, como os nossos dados serão persistidos no banco. Eu vou utilizar o editor web em todo momento, porém eu poderia, sem problemas, utilizar qualquer editor de texto que eu queira, desde que eu abra um daqueles arquivos da interface administrativa. Bom, agora eu vou digitar rapidamente o código
que eu passei na revista. Bom, basicamente aqui eu defini duas tabelas no nosso banco, a tabela de onde vão ficar armazenadas as seleções e a tabela onde vão ficar armazenados os jogadores. Antes de mais nada, eu fiz uma conexão com um banco de dados, chamei aqui essa classe DAO, que é Database Abstraction Layer, a camada de abstração da base de dados, e eu estou dizendo ao Web2Py que eu vou utilizar um banco de dados SQLite, o nome dele vai ser copadomundo.sqlite. Nesse caso, esse arquivo será criado dentro da pasta Databases, dentro da pasta da aplicação. Bom, aqui eu defino a tabela seleção e eu chamo um objeto chamado seleção, pega, digamos assim, a instância aí dessa tabela e o que nada mais Bom, aqui eu criei um objeto seleção e ele aponta para a minha tabela, para a definição da minha tabela, que se chama seleção também, e essa tabela tem dois campos. Um campo é o país, que é uma string, tamanho máximo 100, e o outro campo é se ela é favorita ou não para essa Copa do Mundo, é um campo booleano, ou seja, true ou false. O outro objeto que a gente cria aqui é o jogador, é onde eu defino uma tabela nesse banco de dados DB, que eu acabei de criar lá em cima, e já por sua vez essa tabela tem três campos. Campo nome, que é uma string, tamanho máximo 250, o campo posição, que também é uma string, tamanho máximo 50, e ele tem um label. Esse label será utilizado pelo Web2Py para criação de formulários e outras coisas mais. Note que eu não coloquei o label nos outros campos. Por quê? Por padrão, o Web2Py usa o capitalize. Ele capitaliza os nomes dos campos. Então, por exemplo, esse campo favorita aqui vai virar favorita com F maiúsculo. Como no nosso caso posição tem C cedilha e til, eu forcei esse label aqui, senão ele colocaria um label capitalizado, só que com C e A em vez de C cedilha e til. Eu deveria fazer a mesma coisa aqui no país. Beleza. Tem também um campo seleção. Esse campo aqui já é uma chave estrangeira. O tipo dele, em vez de ser string, eu estou passando o objeto da tabela seleção, que eu criei lá em cima. Isso quer dizer que esse campo vai ser um inteiro, que tem uma chave estrangeira para essa outra tabela, e coloquei um label para ele também. Bom, eu defini aqui uma lista das possíveis posições do jogador: goleiro, defesa, meio campo e ataque. E agora eu estou colocando aqui alguns validadores para o Web2Py verificar se a entrada de dados do usuário é válida ou não no caso de submissão de formulários, etc. Então eu estou colocando aqui que o campo posição da tabela jogador requer que essa entrada de dados para esse campo esteja em um set, né, em um conjunto. E esse conjunto é o conjunto posições. Ou seja, você não vai conseguir entrar num formulário para cadastrar um jogador em que o campo posição não contenha goleiro, defesa, meio campo ou ataque. Se você colocar qualquer valor diferente disso, o Web2Py não vai aceitar. E por final, aqui nós colocamos um validador no campo seleção da tabela jogador, que é um validador que verifica se aquela seleção que eu estou entrando, aquele ID que eu estou passando, está no banco de dados. E aí aqui eu passo qual banco de dados que eu vou fazer a verificação. Esse banco de dados poderia ser um outro banco de dados, poderia ter mais de uma conexão de banco de dados aqui em cima. Para sistemas de bancos de dados diferentes, não tem problema, poderia um ser para o MySQL, outro para o Postgre e por aí vai. Então eu estou verificando aqui se essa seleção está nesse banco de dados DB, onde na tabela seleção campo ID. Agora vejam bem, eu não criei o campo ID nessa tabela seleção. Pois é, o Web2Py cria automaticamente um campo ID, porque ele sabe que a gente vai precisar de um ID para identificar cada registro, então automaticamente ele já faz isso, a gente não precisa se preocupar. Esse país aqui é o seguinte: quando eu estiver inserindo um jogador, quando
tiver um formulário de inserção de jogadores, vai ter lá o campo seleção. E esse campo seleção, ele vai aparecer um drop-down por padrão, porque o Web2Py já entende que esse cara é uma chave estrangeira para a tabela de seleções. E esse drop-down, o que vai aparecer nele é justamente o país. Então aqui eu uso um formatador no estilo dos formatadores nomeados lá do Python, e eu passo para ele a chave, o nome do campo dessa outra tabela, onde eu vou ter lá no meu menu drop-down. Com isso, nós podemos salvar o arquivo e já temos um modelo funcional. Por padrão, o Web2Py já vem com um pequeno arquivo chamado appadmin. Esse appadmin, ele basicamente é uma interface administrativa para o banco de dados de cada aplicação. Então, se eu entrar aqui, opa, acabei de achar um erro. Vamos ver o erro. Escrevi length errado. Ok, então vamos consertar. Bom, essa é uma outra funcionalidade legal do Web2Py. O que acontece? Eu, por acaso, escrevi o código errado aqui, né, troquei o H pelo T, e quando eu mandei rodar, quando eu cliquei, ele gerou um ticket. Esse ticket, o usuário da aplicação, né, no caso o seu visitante, vai ganhar o ID desse ticket. Ele vai poder depois mandar um e-mail para você perguntando, aconteceu o erro tal, e esse ticket vai ficar armazenado dentro da pasta da aplicação. Então, se eu, por acaso, abrir a minha pasta aqui das aplicações Copa 2010, dentro da pasta Errors, eu vou ter lá esse ticket que foi gerado, que no caso aqui é um objeto Python que foi serializado para um arquivo. E esse ticket é legal porque se eu estiver logado na interface administrativa, na aplicação admin, eu consigo ver o ticket. E eu consigo ver o traceback, né, o que aconteceu, qual foi o problema e em qual arquivo aconteceu. E com isso eu consigo sanar rapidamente o problema. Então nesse caso aqui, ele estava reclamando que no campo país, esse length aqui não era um argumento que ele esperava. Ok, eu já mudei aqui, coloquei certinho, espero que eu não tenha cometido mais nenhum erro. Então vamos voltar aqui a nossa parte de edição e vamos tentar abrir a appadmin novamente. Bom, abriu direitinho. Por padrão, o Web2Py já mostra aqui quais são os bancos de dados e tabelas dentro dessa aplicação. Novamente estou aqui dentro da aplicação Copa 2010, porém agora estou acessando um controller diferente, o appadmin. Então tenho seleção e jogador. Quando eu colocar para inserir uma nova seleção, ele já vai me colocar um país, como eu coloquei que é string. Vamos voltar aqui no model. O país é uma string, então ele já vai colocar um campo de texto. Porém, favorita é um booleano. Então ele já vai colocar uma checkbox para marcar verdadeiro ou falso. Quando eu tentar inserir um novo jogador, a gente vai poder ver aqui que a tabela jogador tem 3 campos. Nome, que é string, posição, que é string, e seleção, que é uma chave estrangeira para aquela tabela. E a gente depois colocou aqui um validador que vai mostrar, na verdade, o país daquela seleção. Bom, voltando aqui para inserir um jogador, a gente já vê que a posição, só pelo fato de o Web2Py eu ter colocado esse validador, isInset, ele já sabe que a posição tem que ser um desses valores. Então ele já cria o menu drop-down para mim automaticamente. Seleção, infelizmente, eu ainda não cadastrei nenhuma. Então eu teria que voltar lá para cadastrar uma seleção. Bom, eu não vou entrar em mais detalhes aqui com relação a essa interface administrativa que já vem por padrão, porque a gente vai criar uma interface administrativa agora usando o controller e a view do Web2Py apenas como questão didática. De qualquer forma, a appadmin é um controller, né? Na verdade é um conjunto de controller e view que consegue facilitar a visualização desse nosso banco de dados aqui. Estou dando um zoom aqui para ficar um pouco mais visível. Todo esse código que a gente criou do banco de dados, tanto a definição do banco de dados, quanto a definição da tabela seleção, quanto a definição da tabela jogador, tudo isso o Web2Py automaticamente já identificou que por acaso esse banco de dados Copa do Mundo.sqlite não existia. Então ele já criou o banco de dados e já criou as tabelas automaticamente para a gente. Se por acaso a gente fizer alguma migração, alguma alteração em qualquer parte dessas tabelas, ele também vai cuidar para fazer essa alteração para a gente. Bom, vamos voltar agora e começar a criar então
os controllers. Eu vou criar um controller novo chamado seleção. E a ideia desse controller é que ele fique responsável pelo cadastro das seleções. Na verdade, pelo cadastro e pela listagem das seleções. Então a primeira coisa que eu vou fazer é uma função chamada index, que simplesmente retorna um dicionário, e depois a gente vai ver por que retorna um dicionário, com todas as seleções disponíveis. E eu criei basicamente duas actions, né? A gente chama de action cada função que tem dentro de um arquivo de controller desse. Cada função dessa vai estar mapeada diretamente para uma URL do Web2Py. No caso, a URL vai ficar o servidor, barra o nome da aplicação, barra o nome do controller, barra o nome do action. Então, por exemplo, para essa aplicação admin, existe um controller chamado default e existe um action, existe uma função lá dentro do arquivo default.py chamada edit. No nosso caso, a gente definiu aqui duas funções, index e edita. Qual que é a ideia dessas funções? A primeira função index, apenas ela retorna um dicionário com a chave seleções, sendo resultados de uma consulta no banco de dados. Então eu chamei o objeto DB e fiz uma seleção desse objeto DB. Eu selecionei todos os campos da tabela seleção e eu pedi para que ele ordene essa seleção pelo campo país. Tá? Então o campo país aqui vai ficar sendo ordenado em ordem alfabética. Por que eu retornei um dicionário? No modelo MVC, o model fica responsável pela nossa base de dados, o controller fica responsável pela inteligência do sistema e a view fica responsável pela apresentação do nosso sistema. Tudo que eu retornar no controller, eu vou conseguir pegar lá na view, onde eu vou conseguir gerar um código em HTML a partir desses dados. Então eu vou ter uma view chamada index.html, em que eu vou pegar essas seleções, esse objeto seleções que eu acabei de retornar, que é esse conjunto de seleções que eu acabei de pegar do banco de dados, e lá na view eu vou exibir da forma como eu achar melhor. Da mesma forma, essa action edita, essa função que a gente criou aqui, ela serve para duas coisas. Ela serve ou para criar uma seleção ou para eu editar uma seleção já criada. Então aqui eu tento criar um objeto chamado seleção, pegando o primeiro argumento do request do usuário, da requisição que o usuário fez. Argumento é tudo que vem depois da minha função. Então eu tenho lá o servidor, o nome da minha aplicação, o nome do meu controlador, o nome da minha action, da minha função, e tudo que vem depois, barra qualquer coisa, é um argumento. É o que o Web2Py chama de argumento. E eu pedindo aqui o 0, quer dizer que eu quero o primeiro argumento. Então, nesse exemplo aqui dessa aplicação, dessa URL que eu entrei aqui, o primeiro argumento seria Copa 2010. A minha ideia é que eu passe pela URL o ID da seleção que eu quero editar, caso eu quero editar. Então, se esse objeto existir, eu vou criar um formulário chamando a classe SQLForm, que vocês podem ver depois mais a fundo o que ela faz, falando que eu quero um formulário relativo a uma tabela SQL, né, de um banco de dados SQL, e essa tabela é a tabela seleção. Eu estou passando qual é o ID aqui do registro que eu quero, ou seja, ele automaticamente vai pegar esse registro no banco de dados e já vai criar um formulário para mim de edição. Se essa seleção não existir, ou seja, se eu não passar nenhum parâmetro, quer dizer que eu quero criar uma seleção. Então meu formulário vai ser apenas um SQLForm da tabela seleção. Como eu não passei o segundo argumento aqui, ele vai criar um formulário de inserção para mim. E aí esse formulário, por padrão, ele vai ser enviado para a própria action edita. Então essa action aqui, além de criar o formulário, ela vai receber também os dados desse formulário. E embaixo eu tenho o if para verificar se esse formulário valida. Então apenas chamando esse método accepts, esse método é um método da classe SQLForm, o qual o nosso objeto form é uma instância dessa classe. Então, apenas chamando esse método accepts e passando para ele quais foram as variáveis post que o usuário enviou, o Web2Py já verifica, já valida, através daquelas validações
que nós fizemos lá no db.py. Eu não vou voltar aqui para mostrar. Mas através daquelas validações ele verifica, e se validar tudinho, como ele sabe que isso era um formulário ou de inserção ou de edição, ele já ou insere no banco ou já faz o update lá no registro específico. E eu crio apenas uma mensagem aqui, equipe adicionada, se a seleção enfim, for nenhuma, ou equipe modificada caso o usuário tenha passado uma seleção. E aí eu chamei esse response.flash aqui, que nada mais é do que esse painelzinho que desce aqui no Web2Py. Por padrão ele já tem isso pronto em JavaScript, já se integra direitinho com a jQuery, que é uma biblioteca de JavaScript bem legal. Então eu não preciso perder tempo, é só eu setar lá o response.flash, que é o objeto response, que é a resposta para o usuário. Flash é o nome desse negocinho que vai descer aqui, dessa div ali que vai descer. Bom, voltando aqui então, assim como na index, eu retorno um dicionário em Python com duas chaves. Uma form, que é esse formulário que eu acabei de criar, que é o formulário ou de edição ou de inserção, e passei também uma outra chave editando, que é só para eu saber se eu estou editando um registro ou não, ou seja, ele verifica se seleção é known. Se seleção for known, quer dizer, aliás, desculpa, se seleção não for known, quer dizer que ele está editando. Então, se eu tiver passado algum argumento aqui, esse editando vai ser true, senão ele vai ser false. O que é importante frisar aqui é que de todo esse código existem vários objetos aqui que por padrão nós não incluímos, nós não demos nenhum tipo de import nesse código Python. Por exemplo, o objeto DB aparece aqui, o objeto seleção e o objeto request, o objeto response. Todos esses objetos por padrão, como nós sempre vamos precisar utilizar alguns deles, o Web2Py já automaticamente embute esses caras no ambiente onde essas funções vão ser executadas. Dessa forma a gente não precisa perder tempo tendo que importar outros códigos. Eu vou copiar esse código aqui rapidinho agora e vou criar outro controller chamado jogador, onde eu vou listar, inserir e editar jogadores apenas trocando o nome. Então eu vou voltar lá para a parte de edição. Aqui na parte de controles eu vou criar um jogador e rapidamente aqui eu vou fazer as modificações. Pronto, acabei de fazer as modificações, já salvei. Um detalhe aqui que é importante também frisar é essa função T maiúsculo, mais conhecido como Tsão, ela está aqui para traduzir essa aplicação. Então, no caso aqui eu estou passando uma mensagem para ela, e essa mensagem é uma mensagem em inglês, que o jogador foi adicionado ou o jogador foi modificado, e o que o Web2Py vai fazer é que, dependendo da língua do navegador do usuário, então se o usuário manda lá, o navegador dele manda que ele aceita português do Brasil, o Web2Py vai procurar essa string player added ou player modified lá naquele arquivo de línguas ptbr, e se existir uma chave valor com valor em português, o Web2Py já vai traduzir automaticamente isso. Então a gente já usando essa função T nas strings, a gente já não precisa se preocupar diretamente aí com traduzir todo o restante da aplicação, basta a gente mudar apenas um arquivo. Acabei cometendo um pequeno erro aqui, esse return é para ficar fora do if, senão ele vai retornar, a função vai retornar apenas quando o if for true. Então vamos salvar aqui na seleção, e como eu editei também os jogadores, o jogador.py, o outro controller que é baseado nesse, só muda a tabela, eu vou copiar aqui também. Salvei, ok. Então vamos agora para as nossas views. A view basicamente é a camada de apresentação, ela vai receber os dados do controller e vai exibir isso da forma como a gente quiser. No nosso caso a gente está escolhendo exibir em HTML. Eu vou criar uma view aqui então, seleção/index.html, que vai ser a view correspondente à action index que a gente criou lá no controller seleção.py, que é a action responsável por listar as seleções. Então, temos aqui a view da action index do controller seleção. Uma view basicamente é um código em que nós colocamos no formato em que a gente quer. Nesse caso a gente quer
um formato HTML para poder exibir uma página, mas poderia ser CSS, JavaScript, poderia ser um código em Python que gerasse uma imagem em JPEG, PNG ou um arquivo em PDF. Enfim, nesse caso é apenas um HTML. Tudo que está entre duas chaves é código Python, o que estiver fora é o nosso código HTML que vai ser retornado. E mais uma adição aqui que o WebToPy fez é a palavra reservada extend e outras duas palavras reservadas para poderem melhorar a experiência do desenvolvedor com relação ao sistema de templates. No caso, essa palavra reservada extend estende algum outro layout que já foi definido para reaproveitamento de código. Esse arquivo layout foi definido lá na nossa aplicação Welcome, ele já vem por padrão com o WebToPy. Bom, então aqui eu tenho um título da listagem de seleções, tem um link para cadastro de uma seleção que me joga para a URL lá da minha action edita desse mesmo controller seleção, e aqui eu já estou usando o objeto seleções que foi retornado lá na minha action index. Na minha action index retornou um dicionário com uma chave chamada seleções e um valor desse dicionário, dessa chave seleções, que era exatamente um conjunto de registros do banco de dados, uma seleção que o WebToPy tinha feito no banco de dados, enfim, aí retornava o conjunto de registros da tabela seleções. Se o tamanho desse conjunto for 0, quer dizer que nenhuma seleção foi encontrada, então ele exibe que não existem seleções cadastradas. Se não, ele mostra uma tabela com as seleções que foram cadastradas. Bom, uma coisa a se notar aqui é que ficaria complicado da gente ter que manter a indentação dentro da view, porque Python precisa de indentação para saber onde começam e onde terminam os blocos de código. A saída do WebToPy para isso foi adotar a palavra reservada pass, que é uma palavra reservada do Python. Então sempre que o WebToPy encontra a palavra reservada pass, ele fecha um bloco de código para a gente. Na verdade, essa view aqui vai ser pré-processada pelo WebToPy, ele vai gerar um código Python já totalmente indentado e depois vai compilar esse código em bytecode para ficar mais rápida a execução da nossa view. Bom, então aqui, por exemplo, nesse if, essa linha aqui logo abaixo está dentro do bloco do if. Logo que ele encontra um else, ele acaba o bloco do if e começa o bloco do else. O bloco do else começa aqui no clique em uma seleção para editá-la, vai descendo até achar o for. O for abre um novo bloco de código, e esse daqui é o bloco do for. Quando ele encontra um pass, ele fecha o último bloco, então o bloco do for é só esse daqui, e depois ele continua dentro do bloco do else, e ele acaba nesse outro pass aqui. Aqui dentro do for eu pego cada seleção dentro daquele objeto seleções e exibo aqui o país dessa seleção com um link justamente para a URL da action edita, passando como argumento o ID dessa seleção para eu ter lá um formulário de edição dessa seleção. E aí, se a seleção for favorita, eu exibo sim na segunda coluna, se não, eu exibo não. Bom, vamos agora criar uma view para a action edita, que vai ser a view que vai exibir o formulário de inserção ou edição de uma seleção. Então vamos aqui na edição da aplicação e vamos criar a view seleção/edita. Bom, temos aqui então a view da action edita. Ela é bem mais simples do que a index. Ela apenas exibe editar seleção como título se a gente estiver editando, ou seja, se o controller tiver passado essa variável editando como verdadeiro. Se não, eu vou exibir um título cadastro de seleção. Depois disso, eu apenas exibo o formulário e um link de voltar para a listagem. Bom, com isso nós terminamos o nosso código básico de CRUD, que é o Create, Retrieve, Update, Delete, criação, seleção, edição e deleção no caso das seleções. Obviamente daria para fazer isso de maneira muito mais rápida, com muito menos código no WebToPy. Enfim, existem algumas funcionalidades mais avançadas já de CRUD, que com algumas poucas linhas, 3 linhas de código, eu consigo já fazer um CRUD padrão para várias tabelas, inclusive usando aquele controller e a view appadmin que eu já mostrei. Porém, para fins didáticos, eu queria mostrar como funcionam os model, a view e o controller, então eu acabei esmiuçando aqui e fazendo essa aplicação bem mais devagar. Bom, eu vou mostrar como é que funciona a aplicação e
a confecção das views, no caso, para exibição, listagem, né, de jogadores, inserção e edição de jogadores, eu vou deixar para quem estiver assistindo fazer como dever de casa. Bom, vamos lá então. Eu vou entrar aqui em localhost, na porta 8000, na Copa 2010. Vocês podem ver aqui o endereço, o servidor que está rodando o Web2Py. Aqui é a minha aplicação. E eu já vou entrar aqui no cadastro de seleções. Deixa eu colocar barra seleção, colocar o nome do controle. Bom, ele aparece aqui com aquele layout padrão da aplicação Welcome, o título lá, listagem, vou cadastrar uma seleção. Vou colocar aqui o Brasil é uma seleção favorita, vou enviar. Ok, a equipe foi adicionada. Bom, agora eu vou cadastrar aqui, por exemplo, Portugal, não vou marcá-la como favorita, também vou cadastrar, beleza, a equipe foi adicionada. Voltando aqui para a listagem, temos lá Brasil e Portugal. Eu poderia, por exemplo, editar, clicando aqui na seleção, apareceria o mesmo formulário, percebam bem aqui a URL, que ainda é a Action Edita, porém eu estou passando um argumento, que seria no caso o ID dessa seleção brasileira. Vou colocar aqui um ponto de exclamação, só para poder, enfim, modificar alguma coisa. A equipe foi modificada. Quando eu voltar, já vai ter lá o Brasil modificado aqui, o seu registro. Ok. Bom, agora que nós já cadastramos duas seleções, vamos lá agora para os jogadores. Então basta eu trocar a URL aqui do controller de seleção para jogador, um controller que eu criei. Por padrão ele vai me exibir a Action Index e eu posso cadastrar um jogador. Bom, vamos lá, vamos colocar aqui o Júlio César. A posição dele é o goleiro, seleção Brasil. Enviei, o jogador foi adicionado. Beleza. Vamos colocar aqui também o Lúcio. Posição defesa, Brasil. E vamos colocar lá o Cristiano Ronaldo. Posição ataque, Portugal. Beleza, voltando aqui para a listagem, a gente vai poder ver aqui os jogadores. Enfim, eu poderia também fazer a alteração aqui, clicando no nome do jogador. Poderia trocar aqui qualquer outra coisa. Vou fazer uma modificação aqui também, vou colocar uma exclamação. Beleza, quando eu voltar aqui para a listagem, eu vou ver a alteração que eu acabei de fazer. Por padrão eu estou ordenando por nome do jogador, mas eu poderia, obviamente, colocar outras opções para ordenar da maneira como eu quisesse. Criar filtros e outras coisas mais. Finalizada a nossa aplicação, eu gostaria de deixar aqui alguns links para vocês que se interessaram em aprender mais sobre o framework. Então vamos lá. Primeiro, o web2py.com, que é o site oficial. Tem links aqui para tutoriais, link para wiki, link para o próprio livro do Web2Py, para o livro oficial e por aí vai. Bom, temos também os grupos de usuários e temos aqui no cantinho direito a gente consegue ver, tem o grupo em inglês, que é o maior grupo, né, o internacional, o grupo brasileiro, que eu criei, e o grupo em espanhol. O grupo brasileiro está lá no Go Groups, para quem não conhece, é o Web2Py Users Brasil, vocês podem ver a URL aqui acima. Quem tiver interesse, quem for brasileiro ou falante de língua portuguesa, por favor entre e vamos trocar algumas discussões aí com relação ao framework. Tem também a wiki, que eu já mostrei lá no site oficial, tem um link lá para a wiki. Se a gente voltar aqui, a gente vai encontrar. Qualquer um pode contribuir. Bom, além disso também, o que a gente tem o meu blog, que é o blog.justin.eng.br, que tem algumas publicações aí sobre o Web2Py. Existem outros blogs também de outras pessoas que blogam sobre o Web2Py e, em especial aqui, eu gostaria de fazer aqui uma menção ao curso de Python Web2Py que eu vou estar dando aqui no Rio de Janeiro. O Bruno César Rocha vai dar o mesmo curso em São Paulo. Ele está dividido aqui em dois módulos, módulo básico e avançado. Quem tiver mais algum interesse aí, é só entrar no meu blog e dar uma olhadinha como é que funciona. Bom, para fechar, eu gostaria de deixar aqui também dois eventos que eu vou estar participando aí com o Web2Py, palestrando ou dando uma oficina sobre o Web2Py. O primeiro deles é o FISLI, que é o Fórum Internacional de Software Livre, que acontece em Porto Alegre. É o maior evento de software livre da América Latina. Vocês podem entrar lá em fisli.org.br. Aqui infelizmente está demorando. Mas enfim, eu vou dar uma palestra lá sobre o Web2Py e também vou dar uma palestra sobre Coding Dojo.
Bom, o segundo evento que eu vou comparecer também é dessa vez dando uma oficina sobre o Web2Py, e aí vai ter mais tempo, vai ser uma oficina mão na massa, né, onde os alunos vão poder também treinar, que é o CONSEG, que é o Congresso Internacional de Software Livre e Governo Eletrônico, organizado em Brasília. O FISLE acontece dos dias 21 a 24 de julho e o CONSEG vai acontecer dos dias 18 a 20 de agosto em Brasília. Quem tiver interesse, conseg.gov.br. Bom, eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado e, por favor, me mandem e-mails com críticas, sugestões para outros screencasts e quaisquer outros comentários. Meu e-mail é alvaro@justem.eng.br. Vocês podem entrar em contato aqui comigo por esse e-mail. Obrigado.